Pessoal, a casa caiu definitivamente para Lula da Silva. Pablo Marçal, agora, neste exato momento, acabou de fazer uma revelação bombástica contra Luiz Inácio Lula da Silva. E essa bomba gerou pânico e desespero na esquerda aqui agora neste exato momento, gente, tá? Pablo Marçal acabou de revelar uma bomba que deixou a esquerda devastada e eu vou trazer o vídeo do Pablo Marçal trazendo aqui essa notícia bombástica que é a pior notícia sobre o Lula neste exato momento e vocês vão entender o motivo do desespero da esquerdalhada. Essa notícia foi confirmada aqui há poucos instantes. Temos também um grande aliado de Lula da Silva que entrou em desespero ao ser avisado que Lula da Silva vai sofrer uma derrota acachapante para o Flávio Bolsonaro nesta eleição. Grande aliado do Lula entrou em desespero ao descobrir que Flávio Bolsonaro vai destruir Lula aqui nesta eleição de 2026. E eu vou trazer aqui o motivo do desespero desse grande aliado do Lula, gente, tá? Outra bomba, tá, que explodiu é sobre o Adélio Bispo. Vocês se lembram do Adélio Bispo, já aquele que deu aquele golpe na barriga de Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Agora, neste exato momento, acabou de ser confirmada uma notícia urgentíssima e gravíssima sobre o Adélio Bispo, que eu tenho certeza que vocês vão ficar aterrorizados, gente, tá? E a Folha de São Paulo, que agora neste exato momento acabou de confirmar a pior notícia para Lula. Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Vamos de informação sem enrolação. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal da Fabi, ativa o sininho das notificações e vamos que vamos, porque tem muita coisa para atualizar vocês. Logo de cara, gente, tá? Grande aliado do Lula, o Janones, entrou em desespero, gente, tá? Ao ser avisado que Lula será derrotado por Flávio Bolsonaro nesta eleição de 2026, o Janones ligou o modo desespero. Gente, o homem surtou, subiu nas tamancas, tá desesperado, tá surtado, com a grande possibilidade do Lula ser enxotado do poder no Brasil, da presidência da República. Vejam o nível do desespero do Janones. É o Caio Coppola que vai contar tintim por tintim aqui para todos vocês. Vejam só. A figura mais tóxica do Congresso Nacional renovou seu pacto diabólico com Lula da Silva e disse estar preparado para a guerra e disposto a matar ou morrer para manter o PT na cena do crime. Campanha fofa é o Pois é, após encontro com Lula, o deputado André Janones, da Federação de Extrema Esquerda Rede PSOL, anunciou que fará o que precisa ser feito sem medo, sem pudor e sem remorso. E aparentemente, isso inclui até comportamentos passíveis de cassação. Se eu tiver que me arriscar em alguma ação e essa ação implicar na perda do meu mandato, mas contribuir para salvar a democracia do nosso país, para reeleger o presidente Lula, eu o farei sem nenhum pesar, sem nenhum receio. Farei o que for necessário. Mesmo que isso implique transgressões à lei? Nada como atropelar o direito para salvar a democracia, não é mesmo? Essa insinuação do deputado é tão indecorosa que a jornalista se viu obrigada a perguntar isso aqui na lata. Você tá fazendo alguma coisa que pode ser entendido criminosa nas redes? E o Janones até gaguejou, escolhendo as palavras para não se incriminar ao vivo e em rede nacional. Não, até aqui não, mas eu posso ter que fazer alguma ação que poderá gerar uma interpretação dúbia, que vai depender da interpretação do tribunal para analisar e dizer se aquilo que eu fiz foi legal ou ilegal no pleito. Esse é o modus operandi do Janones: ofender adversários e desinformar o público, se valendo do ambiente de absoluta impunidade que vale para os aliados do PT. Para quem não sabe, esse deputado lulista já foi flagrado em áudio armando um esquema de rachadinha com os assessores do seu próprio gabinete. Tem algumas pessoas aqui que eu vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não considere isso uma corrupção. E não é mesmo. De acordo com a decisão judicial do caso, é crime de peculato, artigo 312 do Código Penal, desviar dinheiro público em benefício próprio, se aproveitando do seu cargo. Mas para a sorte do Janones, a PGR, chefiada pelo indicado do Lula, e o relator do STF, indicado pela Dilma, aceitaram firmar e homologar um acordo de não persecução penal. E assim, o senhor André Janones só precisou admitir que praticou o crime, devolver o dinheiro que foi desviado e pagar uma pequena multa. Duvida? É só acessar o site oficial do Supremo.
STF homologa acordo entre deputado André Janones e PGR sobre rachadinha. No caso, Janones admitiu a rachadinha em seu gabinete. Mas o dinheiro público desviado e agora devolvido pelo deputado é o menor dos males. A sua pior contribuição para a sociedade é na área de comunicação, especialmente no período eleitoral. E aí o que a gente precisa fazer? Idiotizar o debate só 45 dias, pelo menos. E no que consiste essa idiotização praticada pelo senhor Janones? Aí é uma mistura de desinformação, ofensas gratuitas e pura histeria. A campanha nem começou. É a gente ir pra cima, descer o cacete, mostrar quem é esse Acho que vocês já captaram a essência do Janones. A questão é que o deputado é seguido por milhões de pessoas nas redes sociais e o seu conteúdo é compartilhado por gente como a primeira-dama e a ex-presidente do PT. Claro que a maior parte desse ruído não chega ao eleitor comum, mas o que viraliza escapa da bolha e pode fazer um belo estrago na opinião de quem é menos esclarecido e menos politizado. E nessas horas, vale lembrar que a última eleição foi vencida pela menor margem da história. O Lula voltou à cena do crime eleito por apenas 50,9% dos votos válidos. Pessoal, tudo que o mal precisa para triunfar é que os bons não façam nada. Não é em silêncio que a gente vai restabelecer a verdade e combater narrativas falsas. Pensando nisso, nessas eleições, eu criei uma newsletter diária que chega toda manhã no seu e-mail, com curadoria de notícia, análise política, leitura de pesquisa, informação de bastidor e estratégias de comunicação, para que cada assinante se torne um formador de opinião mais persuasivo e consiga virar dezenas de votos. Com 10 mil assinantes ao longo desses 2 meses de eleição, nossa meta é influenciar 1 milhão de eleitores a repensarem a sua posição política, sem gritar, sem ofender e, acima de tudo, sem mentir, porque uma vitória a qualquer preço na Terra não passa de uma derrota no céu. Se você quer fazer parte desse movimento e receber esse conteúdo, Ação implica. Gente, interessantíssimo esse comentário do Caio Coppola em cima das próprias falas do Janones, né? Então, na cabeça do Janones funciona assim: eu posso cometer um crime, porém a minha punição ou não punição vai depender de quem vai me julgar. Por exemplo, ele cometeu um crime, né? Que foi o crime lá da rachadinha. Crime exposto aqui pelo Caio Coppola. Aí, gente, a sorte do Janones é que ele caiu nas mãos o quê? Do Luiz Roberto Barroso e do Paulo Gonet. Mas se numa dessa ele cai em outras mãos, por exemplo, nas mãos do André Mendonça e talvez num futuro PGR indicado pelo Flávio Bolsonaro, talvez ele não tenha a mesma sorte que ele teve com o Paulo Gonet e com o Barroso. Então, é muito perigoso, né? Porque ele deixou claro aqui, vai depender da interpretação. Eu posso cometer um crime, porém eu vou depender da interpretação do juiz que vai me julgar. Nessa primeira ele teve sorte, né? PGR, indicado por quem? Pelo Lula. Lula que é aliado de quem? Do Janones. Lá a relatoria, Barroso indicado por Dilma, aliada do Lula, que é aliado do Janones. Então assim, juntos e misturados. Porém, num futuro, um eventual crime do Janones pode cair nas mãos de um Cássio Nunes Marques, num André Mendonça ou num PGR indicado numa eventual gestão de Flávio Bolsonaro. É bom ele não achar que tão poderoso assim, tá tão protegido assim, né, gente, tá? E a casa pode cair numa eventual gestão de Flávio Bolsonaro, se Deus quiser. Tá aí, gente, desespero, hein? Janones está disposto a morrer para salvar a democracia ou para salvar Lula da Silva? O que é que vocês interpretaram aqui? Coloca aqui embaixo. E agora, gente, bomba sobre o caso Adélio Bispo. Quem não se lembra daquele fatídico dia, né? Que ele tentou matar Jair Messias Bolsonaro, gente, tá aqui. Olhem só essa bomba que explodiu hoje. Adélio Bispo se recusa a responder perguntas em avaliação mental na prisão. Por que ele está se recusando a responder as perguntas? Vamos entender? Tá aqui, ó. Adélio Bispo, autor, né, do golpe
contra o ex-presidente Bolsonaro recusou-se a responder às perguntas de uma equipe multiprofissional que pretendia realizar uma nova avaliação de seu estado de saúde mental. A equipe foi à Penitenciária Federal de Campo Grande em 11 de junho, segundo interlocutores ouvidos pela coluna Metrópolis. Adélio concordou em receber os profissionais. Durante a avaliação, porém, recusou-se a responder às perguntas e permaneceu em silêncio. Conforme relatos, Adélio apresentou agitação. Mesmo sem responder aos questionamentos, profissionais da equipe registraram avaliações sobre seu quadro. Em suas anotações, uma psicóloga indicou psicose afetiva, condição caracterizada por alterações que podem envolver perda de contato com a realidade, delírios ou alucinações. Um enfermeiro e outra psicóloga classificaram o quadro como esquizofrenia e outras psicoses orgânicas. Uma assistente social que também integrava a equipe registrou esquizofrenia e relatou um comportamento que, segundo ela, não aparecia nos registros anteriores. Conforme mostrou anteriormente a coluna, Adélio Bispo possui diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Diante do quadro, a necessidade de atualização da avaliação biopsicossocial. A medida serve para identificar a necessidade de tratamentos e atualizar o projeto terapêutico singular, uma espécie de plano individual de acompanhamento. Adélio foi considerado inimputável pela Justiça pelo golpe contra o Bolsonaro e, por isso, cumpre medida de segurança e não uma pena de prisão. Não há atualmente previsão de que seja colocado em liberdade. E, por mim, ele apodrece na cadeia. Por mim, ele vai passar o resto dos seus dias na cadeia, na prisão, gente, tá? Porque o que ele fez com o Bolsonaro até hoje sofre gravíssimas sequelas por causa daquele golpe que ele recebeu de forma sorrateira e covarde deste monstro que tá aqui do lado aqui, ó. Isso aqui pra mim é um monstro que não pode ser colocado circulando de novo aí no meio da população, porque algo muito pior pode acontecer. Jesus amado. Vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui um vídeo para vocês do Pablo Marçal, que acabou de afirmar que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, quer a cabeça de Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que Donald Trump invadiu a Venezuela, capturou e prendeu o ditador sanguinário, o ditador Maduro. E agora ele participou de um podcast e afirmou, olha, Donald Trump quer a cabeça de Lula da Silva. Baseado em que ele fez essa declaração bombástica, que inclusive deixou a esquerda aí num alvoroço. Vamos entender aqui o que ele quis dizer? Vamos lá. Correndo risco de ser capturado. Se eu te contar o porquê que o Trump tá puto com o Lula, você não acredita. Que ele tá correndo risco de ser capturado. Ele criou uma moeda no BRICS e ele quer que 89 nações usem pra burlar o dólar americano. E o Trump quer a cabeça dele por causa disso, primeiro. Aí viu que ele não tá nem aí, que o Lula tá fazendo gracinha igual a Venezuela fez, o Maduro, que é inclusive amigo do Lula, foi pra segunda, né? A segunda, e essas facções criminosas, vou te dar um prazo. O Lula não fez nada. Então, ele ignorou a segunda coisa que o Trump falou. Tem uma situação também que é sigilosa sobre um artefato que o Irã recebeu, parece que veio de algum lugar. Vou falar até aqui. Tá bom. Senão eu vou tomar mais um processo. E o Trump tá rastreando esse negócio também. Mas isso daí eu já ouvi também. Tá, mas só pra você saber. As pessoas falaram sobre o assunto. E a questão das terras raras. Sim. Então, como o comunismo é a ideologia que é maior que o país, Lula não tá nem aí. Ele corre de ser capturado. Só pra você ter uma noção, os Estados Unidos tem mais de 800 bases fora dos Estados Unidos, militar. O segundo colocado não tem nem 10, tem 5. Como é que alguém vai fazer gracinha com os Estados Unidos? O cara acha que tá assistindo um filme de Hollywood, mano. Os Estados Unidos a qualquer momento vai arrumar um terror aqui pra cima de nós. Vai arrumar um terror pra cima do Brasil, porque algo que não poderia ter acontecido desse apoio ao Irã, alguém tá fazendo gracinha e repetidamente tá caçando um jeito de sair daqui com um capuz na cabeça. Tá aí, gente. Então, segundo Pablo Marçal, Estados Unidos, Donald Trump, que era a cabeça de Luiz Inácio Lula da Silva,
pode capturar, prender o Lula. Será que o Pablo Marçal tá sabendo de alguma coisa que a gente não tá sabendo, gente? Será? É importante a gente ficar de olho. E para finalizar, gente, tá aqui, ó, notícia terrível pro Lula. O Lula acabou de receber a pior notícia, né? E da Datafolha, né? 50% dos brasileiros veem chance de interferência estrangeira nas eleições. É o maior desespero do Lula. Interferência dos Estados Unidos, né? Estrangeira nas eleições aqui no Brasil. Segundo aqui a Folha de São Paulo, para desespero do Lula, uma parcela de 50% dos eleitores no Brasil acredita existir chance de outros países interferirem nas eleições brasileiras, enquanto 43% descartam a possibilidade de agência de estrangeiro no pleito nacional. Os dados são, de novo, recorde de pesquisa Datafolha, divulgado nesse último sábado. Tá aqui, então, segundo nova pesquisa Datafolha, 50% acha que sim, vai ter interferência estrangeira nas eleições de 2026. Lembrando que a grande preocupação do Lula, na verdade, maiores preocupações do Lula é a interferência do governo americano e também da Argentina, né? Lula já mandou dando os recados aí pro Javier Milei e mandou já recado pro próprio Donald Trump, né? Pro Trump não meter o nariz, né, nas eleições aqui no Brasil. Quem não se lembra daquela fala do Lula, né? Não meta o nariz nas eleições aqui no Brasil. Lembrando que quando o Donald Trump estava enfrentando, né, a Kamala Harris nos Estados Unidos, aqui o Lula declarou apoio a Kamala Harris. Isso foi interpretado lá como uma interferência do Lula nas eleições de lá. Mas o Donald Trump não pode fazer o mesmo. Não, o Donald Trump não pode interferir nas eleições aqui no Brasil. Não, só o Lula que pode. Donald Trump, não. Não pode. É o desespero, né? Imagine o Donald Trump declarando apoio à candidatura do Flávio Bolsonaro. Aí acabou pro Lula. Simplesmente acabou para Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouco eu volto.